Um estudo aqui hoje no Profeta do Apocalipse com mais um café hoje. Se você tiver aí o seu café em casa, queira tomar um enquanto falaremos sobre esse estudo, sobre essa profecia que vamos falar hoje, que Ezequiel falou contra o rei de Tiro, que na verdade significa o diabo. Vamos falar agora sobre esse assunto, para que você saiba quem foi o diabo lá no céu. Quem foi ele? Como é que ele foi criado? E como ele se encontra, como ele foi transformado. Mais um café aqui. No Profeta do Apocalipse. Começando esse estudo aqui hoje, no livro de Ezequiel, capítulo 28 e versículo 11, começa a profecia contra o rei de Tiro, que significa um rei exatamente igual ao caráter de Lúcifer, que iremos falar aqui. Quando Deus dá essa profecia, fala a Ezequiel para falar essas coisas ao rei de Tiro, o Deus Altíssimo não estava simplesmente referindo ao rei de Tiro, mas sim ao próprio Satanás. Quando ele estava lá no céu. Para quê? Para que nós, nos dias de hoje, venhamos a saber o que se passou há milénios lá em cima no céu, antes dele ser expulso. Para que toda a verdade nos seja revelada. Deus, o Deus Altíssimo, não tem interesse de esconder nem de ocultar nada para nós. Tudo está escrito aqui, nessas palavras. Nós é que temos que meditar e encontrar o que Deus quer passar para nós. Há anos atrás, muita gente não entendia a palavra de Deus como se entende hoje. Por quê? Porque o conhecimento aumentou, a sabedoria aumentou. E quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais as coisas nos são reveladas. Eu não entendi, eu próprio, não entendi a palavra de Deus como eu entendo hoje. Mas eu sei que eu fui ungido para isso. Há pessoas que são ungidas, por exemplo, por um pastor, por um bispo, não é? Ou por um oficial da igreja. Mas eu não. Quem me ungiu foi o próprio Senhor Jesus, que veio até mim e me ungiu para que eu possa pregar esse evangelho, trazer essa direção, trazer esse entendimento. Aqueles que crerem, com certeza ouvirão essas palavras, meditarão, confirmarão dentro da palavra de Deus, para saberem se o próprio Deus, o Deus vivo que me ungiu, o Senhor Jesus, se eu falo a verdade ou não, se ele me tem ungido ou não, porque ele fala através de mim, porque ele é que me deu essa direção, ele é que me ungiu, não foi homem, não foi pastor, não foi bispo, não foi ninguém, ele me ungiu para isso, ninguém mais. Há muita gente que carrega títulos que o Senhor Jesus não ungiu, pregam o evangelho que o Senhor Jesus não ungiu e possuem títulos que o Senhor Jesus não deu. Mas eu te garanto, o Senhor Jesus veio até mim e me ungiu para a pregação desse evangelho. Eu estou aqui para pregar o evangelho, não é para pregar ou para dar palestras de autoajuda. O que mais existe por aí são pastores que dão palestras de autoajuda. Você sabe quem deve dar essas palestras
de autoajuda são os psicólogos, aqueles que escrevem livros de autoajuda. Eu não escrevo livros de autoajuda, eu leio a palavra de Deus. E aquilo que o Espírito Santo traz a mim para que eu possa pregar, é o que eu vou pregar. Porque eu sou pregador do Evangelho, não é? Eu não sou palestrante de autoajuda. Muitos pastores que estão aqui na internet, principalmente no YouTube, que não pregam o Evangelho. Você sabe por que não pregam o Evangelho? Porque o Espírito Santo não lhes dá nada. E se o Espírito Santo não lhes dá nada, é porque eles não têm o Espírito Santo. Não buscam a presença de Deus, não andam de conformidade com essa palavra, não fazem a vontade de Deus. Então Deus não pode usar um instrumento que não lhe pertence, ou um instrumento enferrujado. Por isso que Deus sempre me traz coisas novas. O Espírito é novo para passar o Espírito da palavra de Deus. Sempre, sempre. Porque eu me tenho colocado à disposição desse Deus vivo para pregar esse Apocalipse, principalmente porque foi para isso que ele me ungiu. Mas voltando aqui à palavra de Deus, não é? Porque eu sou um pregador do Evangelho, para que você entenda o que Lúcifer, esse infernal, fez lá no céu. Um ser que foi criado na perfeição. Ele foi criado perfeito, assim também como Adão foi criado perfeito. Quando Deus criou a Lúcifer lá no céu, ele o colocou no jardim de Deus chamado Éden. Quando Deus criou Adão aqui na terra, ele plantou um jardim e o chamou Éden. Quer dizer, dois seres que Deus criou perfeito. Dois seres que Deus colocou no seu jardim. O Éden lá do céu e o Éden aqui da terra. Foram ambos criados perfeitos. Para que você entenda como se desencadeou a guerra lá no céu. Porque quando Lúcifer estava lá no céu, ele viu quando Deus Altíssimo criou o homem perfeito aqui na terra, no Éden da terra. Ele não criou tudo aquilo lá no céu. Não convenceu os anjos lá no céu simplesmente com palavras. Ele teve um motivo. E o motivo dele ter contaminado a terça parte dos anjos lá no céu é que ele conseguiu arrancá-los, trazê-los com ele e hoje estão aqui na terra. Por causa da criação do homem, de Adão. Mas voltamos aqui para o nosso estudo hoje, aqui em Ezequiel, no capítulo 28 e versículo 11. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo aqui, nesse estudo do profeta do Apocalipse, neste canal do YouTube. Se o senhor e a senhora quiser se inscrever, inscreva. Pode confiar, Deus vai lhe abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Mais um café. Começaremos a ler assim. Veio a mim a palavra do Senhor. Quem diz isso? Ezequiel. E Deus diz assim a Ezequiel: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Esse rei de Tiro, nós vamos falar contra o diabo, porque ele representa o diabo. Diz para ele, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, assim como eu acabei de falar, ele estava no Éden, lá no céu dos anjos, aonde estava o quê? O reino dele, onde ele tinha a terça parte dos anjos que ele comandava.
mas ele estava ali no jardim do Éden, quando ele foi criado. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia que foste criado. Foram eles preparados, quer dizer, Deus preparou uma roupa cheia de pedras preciosas, que são todas essas que eu falei, o diamante, o berílio, não é? A esmeralda, cravadas na sua roupa, quando ele foi criado. Por isso é que Lúcifer andava em meio ao brilho das pedras preciosas. Então, com ouro foram também tecidos, não é? Digamos que foram os bordados em fio de ouro, toda a sua vestimenta, antes dele ser criado. Quer dizer, Deus fez uma vestimenta de poder, de autoridade, antes de Lúcifer ser criado. Quer dizer, vê lá a glória que Lúcifer tinha lá no céu. O cuidado que Deus teve para com ele na criação desse querubim. Ele vestia uma veste, não é? De autoridade, caríssima, brilhante, de ouro, vestes de ouro. E continua a dizer assim: tu eras o Deus Altíssimo, o querubim da guarda, ungido. Deus o ungiu, o querubim da guarda, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade em ti. O que quer dizer até o dia que se encontrou iniquidade em ti? O problema é esse. E a iniquidade é algo que a pessoa nutre dentro de si e faz planos de executar. Foi isso que ele fez. Por isso é que ele contaminou os anjos, dando-lhe provas da criação de um homem perfeito aqui na terra. Conseguiu convencer aqueles anjos que estavam debaixo da sua autoridade. Aonde? Ali, no céu dos anjos. Aonde irá descer a Nova Jerusalém. Por que a Nova Jerusalém vai descer no céu dos anjos? Você sabe por quê? Porque ao Lúcifer ser expulso por Miguel, com os seus anjos, então, quem vai habitar aquele território vai ser as almas, os homens. Então, para fazer separação entre o reino dos anjos e o reino dos homens ali no céu dos anjos, Deus fez aquelas altas muralhas, que dentro dessa Nova Jerusalém, não é? Que são 12 vezes maior do que aqui a própria terra aqui, para você ver. Então, não faria sentido, não é? Deus fazer, né, um espaço tão grande, 12 vezes maior que a terra, e fazer uma muralha tão alta para cercar ali no céu dos anjos. Isso só mostra quão vasto é, quão grande é o céu dos anjos, né? E Deus fez essa cidade enorme descer do primeiro céu onde se encontra o Deus Altíssimo para o céu dos anjos, aonde todos os salvos irão viver, né? Vão se mudar também, digamos, porque daqui da terra nós vamos mudar para a cidade da Nova Jerusalém. Deus não vai criar um novo céu, uma nova terra, porque Deus se arrependeu
de ter criado o homem aqui na terra. Então, quando desce a cidade da Nova Jerusalém, desce para o céu dos anjos, para poder povoar o céu dos anjos, que foi despovoado pela expulsão de Satanás e os seus anjos. Está a entender? Eles estão aqui na terra. Digamos que, fazendo as contas da salvação de todos os salvos de todos os tempos, que eu outrora fiz mais ou menos, calculo eu, acho eu, segundo as Escrituras, 12 bilhões de almas salvas de todos os tempos. 12 bilhões. Talvez esse seja o número dos anjos caídos que estão aqui da terra, entre a terra e o inferno, de todos os demônios, ou até trilhões, digamos, essa terça parte dos anjos que o diabo trouxe aqui na terra, também pode significar trilhões de demônios que estão entre o céu, entre aqui o nosso céu e o inferno, entre a terra e o inferno, trilhões ou 12 bilhões, porque Deus tem que povoar a Nova Jerusalém. Então, Deus vai salvar almas. Através da pregação do Evangelho, através do Senhor Jesus. Deus não salva ninguém através de Maria. Esquece Maria. Maria foi alguém que foi usada por Deus. E ela está salva, creio eu. Além disso, o Senhor Jesus não fala de Maria. Não toca no nome de Maria. Esquece Maria. Maria não fez nenhum milagre. O Senhor Jesus veio para fazer milagres. Veio para expulsar demônios. Esquece Maria. Eu fui ali, por exemplo, em Fátima. Houve um milagre na minha família. Não foi Deus que fez. Foi o diabo que fez. Foi os demônios que fizeram. Pode ter certeza disso. Não foi milagre nenhum. Porque se o problema que o seu familiar ou você tinha quando você foi lá em Fátima, se foi no Brasil que foi lá na Imaculada, se foi na Imaculada que é no outro país, no Brasil é outra santa também que é Maria. Então quer dizer, não foi o Senhor Jesus que te curou. Pode ter certeza, foi o diabo que saiu do problema que você tinha e você acha que foi curado. Não foi. Não foi. O Senhor Jesus não cura ninguém em nome de Maria. Não cura. Nem em nome de outro santo algum. Pode ter certeza absoluta. Só se é curado. Um milagre só se faz em nome do Senhor Jesus. Voltando aqui. O que acontece com toda a expulsão desses demônios, não é? Estão aqui na terra. O diabo os contaminou. Então, aqui em Ezequiel, não é? Deus continua a dizer assim a Ezequiel para poder falar para o rei de Tiro, não é? Na multiplicação do teu comércio, você vai entender, se encheu o teu interior de violência. Quanto ele mais falava, não é? Mal de Deus, contaminando os anjos, ele se tornava mais violento, ele falava mais, ele contaminava mais. Porque ele foi o primeiro a ser contaminado por ele mesmo. Ele se contaminou. Ele teve maus olhos. Ele teve inveja quando Deus criou o homem também no Éden. Ele pensou que só ele é que seria o tal, o criado perfeito no Éden ali no céu. Mas Deus também criou um homem aqui, perfeito aqui na terra. E Deus andava todos os dias com um homem ali no jardim do Éden. E no Éden da terra, o Deus também colocou as pedras preciosas. Então, o que Deus fez para ele, Deus fez também para o homem. Só que Deus andava todos os dias com Adão, o que não fazia com Lúcifer. E tudo isso, estando Lúcifer ainda lá no céu, ele observou o que Deus fazia com Adão, como Deus amou a Adão. E tudo isso fez com que isso
né, do seu interior enchesse de violência, se contaminou. Então, e pecaste, como está escrito, pelo que te lancei profano. Profano é alguém que cria algo que não existe lá no céu. Essa contaminação que veio dentro dele, não é? Foi algo contra tudo que existia lá no céu. Não existia nenhum profano no céu. Ele foi o primeiro a ser contra a lei de Deus lá no céu. As ordens de Deus lá no céu. A lei de ele ter o livre-arbítrio. Por isso é que ele se contaminou. Teve maus olhos à criação do homem aqui na terra. Então o que é que ele fez? Não é? Lancei-te fora, profano, fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, em meio a toda aquela glória das suas vestimentas, da sua roupa gloriosa, digamos, de um rei, de um príncipe, porque ela era um príncipe. Todos os querubins são príncipes. Assim como a Bíblia fala, não é? No livro de Daniel, que Miguel é um dos primeiros príncipes, que eu, no meu ver, no meu entender, é também um querubim, porque foi também Miguel que o expulsou ali do céu. Porque se Miguel não fosse um outro querubim, não o expulsaria. Além que esteja escrito no livro de Judas, que é um arcanjo, mas às vezes, por exemplo, o Senhor Jesus, quando veio à Terra, às vezes chamam que ele era um anjo, não é? E se formos ler ali em Apocalipse, na visão, quando João teve, não é, do anjo que descia do céu, ele não teve a visão que era o Senhor Jesus a descer com aquela corrente, não é? Mas sabemos que é o Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que vai descer para amarrar o diabo, trancá-lo no inferno. Por quê? Porque só o Senhor Jesus é que tem a chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, não é? Não virá um qualquer chega para amarrar o diabo e o prender no inferno, nem um outro querubim, porque seria uma guerra de grandes. Mas com o Senhor Jesus não é assim. Ele chega, um amarra e o tranca no inferno sem problema algum, porque o Senhor Jesus é um Deus. Ele não é um querubim, ele não é um ser celestial. Ele não foi criado, ele foi gerado pelo próprio Deus. Continuaremos a ler assim. Na multiplicação do teu comércio, que nós já lemos, depois no versículo 17 disse assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quer dizer, ele foi criado belo, talvez o mais belo de todos os querubins. Corrompeste a tua sabedoria. Quer dizer, aqui fala, corrompeste a tua sabedoria. Quer dizer, a partir do momento, né, que ele se tornou profano, contaminado, ele perdeu aquela sabedoria que Deus lhe deu. Quer dizer, há pessoas que acham que ele trouxe aquela sabedoria lá do céu e permanece com ele. Não permanece. Aquela sabedoria que ele tinha lá no céu não permanece. O diabo, ele é sábio. Por quê? Porque ele era um querubim. Não é? As capacidades, por exemplo, de um querubim é superior a um ser humano. As capacidades que Deus não deu a um ser humano. Deus sabe o que faz, não é? Porque ele foi criado uma autoridade lá no céu. Mas aquela sabedoria que ele tinha lá no céu, ele não carrega mais com ele. Por isso que ele, mesmo sendo o diabo aqui na terra, ele comete muitos erros. Ele comete muitas falhas. Ele não é um Deus. Ele não nos conhece 100% interiormente. Quem nos conhece interiormente e só nos consegue penetrar na nossa alma, no nosso interior e prescrutar, sondar a nossa alma, simplesmente é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. O diabo não consegue. O diabo sabe pelas nossas atitudes e pelos nossos erros que a gente já cometeu, não é? Por nos observar do dia a dia, ele sabe das coisas, até dos passos que nós tomamos hoje, o que vai acontecer amanhã. O diabo não adivinha nada. Ele não é um Deus. Está a entender isso? Por isso é que o diabo e os demônios têm cometido muitas falhas, erros e mais erros, não é?
Porque eles não são deuses. Eles não são nada. Eles foram reduzidos a nada, como está escrito aqui no fim desse estudo. E continuaremos a ler assim. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, ele brilhava tanto. Imagina, ele já brilhava com a luz que ele tinha. Juntamente com aquelas pedras que eram cravadas, que foram cravadas nas suas roupas, quer dizer, brilhava muito mais. Ele parecia um Deus, não é? Para um exemplo dentro do reino, no monte, no altar que o Deus o colocou, não é? Onde Deus descia. Então ele foi expulso desse monte que é o altar de Deus lá no céu onde ele estava. E ele brilhava, ele parecia o quê? Um Deus ali naquele monte, naquele altar. E todos os anjos que estavam debaixo da autoridade de Deus viam-o como um Deus. Por isso é que seguiram a Lúcifer. E a idolatria começou lá no céu por causa disso. Por causa de Lúcifer ter se tornado o primeiro profano lá no céu. Mas foi expulso. Hoje não existe profano mais lá no céu. Serviu de lição para todos os anjos que lá estão e ser celestial lá no céu. Nenhum deles brincam com o Deus Altíssimo, porque sabem, veem o que aconteceu há milénios atrás. Continua a dizer assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lancei-te por terra. Vê lá, quem o lançou, por exemplo, na guerra contra Miguel, esses anjos foram todos lançados aqui na terra. Adão já estava aqui na terra há mais de 100 anos, não é? Então, continua a dizer assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Quer dizer, aqui mostra algo interessante, né? Por causa da iniquidade dele, né? Do pecado que ele projetou, da sua contaminação, da sua, digamos, da sua má crítica que ele encontrou para convencer os anjos, não é? Por isso, a injustiça do teu comércio é uma troca, não é? O diabo convenceu todos aqueles anjos, por isso é que diz: profanaste os teus santuários. Ele contaminou todos os anjos, não é? Com o comércio. Comércio é uma promessa. Eu te dou isso, não é? Se você fizer isso. Quer dizer, puxou os demônios todos para o lado dele. Mas muita gente disse: então Deus não deu oportunidade aos anjos, né, para que Lúcifer não os convencesse e trouxesse eles com ele? Claro que eles, o Senhor Jesus, os alertou. A todos eles que estão no inferno hoje estão aqui na terra. Juntamente fazem parte do reino das trevas. Eles foram avisados. Eles foram alertados. Talvez não diretamente, mas eles entenderam. Mas esses demônios todos, eles estavam determinados a seguir a Lúcifer e se levantar contra o Deus Altíssimo, contra o trono do Deus Altíssimo, para subirem ali para cima, para o reino do Deus Altíssimo, para o primeiro céu. Mas não tiveram chance. Deus teve que chamar a Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos querubins, que também Deus criou, com os seus anjos, que também tem o seu reino lá no céu. Não se esqueça, existem 4 querubins no céu. 4 querubins, 4 reinos. E um desses reinos, não é, vai ser ocupado pelos homens, que era o reino de Satanás, onde estará a Nova Jerusalém. Nós temos que entender, meditar sobre a palavra de Deus, para ver que nada aconteceu por acaso. Deus é Deus de misericórdia. Deus não ia lançar trilhões de anjos aqui para a terra sem ter-lhes dado uma oportunidade. Deu. O problema é que eles estavam determinados a seguir a Lúcifer.
Lúcifer fez um grande comércio com eles, os enganou. Foram enganados, mas é tarde demais para voltar para trás, porque não tem mais salvação para eles. Porque o que eles fizeram, nenhum ser humano tem capacidade de fazer. Porque eles se contaminaram, não é? O diabo os contaminou de tal maneira que se revoltaram contra o Deus Altíssimo para lhes tomar, para lhe tomar o poder, o trono. Não tem perdão. O Senhor Jesus os alertou, os avisou, mas eles estavam determinados, contaminados já por Lúcifer, a seguir a Satanás. E hoje são demónios aqui na Terra, tentando destruir tudo que Deus criou, tentando destruir a humanidade e levá-los para o inferno. Sabe porquê? Eles sabem, não é? Que iremos ocupar o lugar deles ali no céu. O Senhor Jesus disse uma vez: na casa do meu Pai tem muitas moradas, não é? Porque aquelas moradas onde estavam lá, onde moravam esses anjos, hoje são demônios. Muitas moradas. Onde ficou vazio, Deus, né? Deus destruiu tudo e fez tudo novo e trouxe uma cidade chamada a Nova Jerusalém. Que esse estudo possa ter servido para abrir os seus olhos. Medite sobre tudo o que eu li e confira na palavra de Deus aqui em Ezequiel 28 e versículo 11. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.